Aleluia. É bom demais estar aqui, sabia? Se você fazer uma conta rápida, dizem que tem 52 semanas no ano, né? Dizem não tem, né? Eu estou há 10 anos, então, para mais de 520 domingos aqui, mas não tem nenhum igual ao outro e realmente é muito bom estar na presença de Deus. O Senhor libera a sua bênção, o Senhor nos abençoa de uma forma muito especial. Pode pôr a tela aqui para nós já, para os irmãos que ainda não procuraram lá, não acharam, Lucas 10, a partir do verso 25. Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus, uma interação de Jesus com um professor de Bíblia, com um mestre da lei, um perito da lei, como diz o irmão Lucas. Lucas 10, verso 25 e seguintes. A Bíblia diz que certa vez, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. A intenção do cara não era boa. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, 2 cidades, né? Jericó, então, ficando geograficamente abaixo de Jerusalém, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, 2 dinheiro da época, a diária de um trabalhador ao hospedeiro, e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Encontrei essa imagem na quarta-feira de manhã e de imediato ela capturou o meu coração. Eu não sei o que ela diz para você. Me parece que é um parque em que tem algumas esculturas. E na inocência de uma criança ela viu ali um homem carregando a cruz e ela se propôs a ajudar. Eu não sei o que você lê quando olha para essa imagem, mas eu perguntei aos nossos pastores de pequenos grupos, aos líderes de pequenos grupos, e olha, eles responderam de uma forma magnífica. E eu separei algumas delas, não dá para separar todas, né? Mas separei algumas para compartilhar com vocês. Passe a primeira tela para nós. Primeiro disse, né, um deles disse, fala de a imagem, o que significa para você? Fala de compaixão pela dor e o sofrimento do próximo. Essa criança demonstrou amar ao tomar a atitude de sentir o que é a dor do próximo. Atitude simples. O outro: quando estou no amor de Cristo, não me importo com as circunstâncias. Na inocência de um pequeno, descubro que nada sou. E mais um ainda: não ser indiferente ao sofrimento do próximo, sem julgamentos pela aparência e situação. Ter a intenção de agir e não ficar apenas isso, né, mas agir. Apesar das limitações, podemos ser úteis na vida de outros. Foram outras respostas fantásticas. O Senhor nos tem dado líderes extraordinários.
O que nós aprendemos ao olhar para a palavra de Deus, ao olhar para essa imagem, ao olhar para os ensinos de Jesus, é que a compaixão é uma característica da vida cristã. Os evangelhos por diversas vezes falam de Jesus movido de compaixão, movido por um sentimento de piedade, de amor pelas pessoas, e a Bíblia diz que por causa disso ele ensinou, realizou milagres, curou pessoas. Eu e você somos chamados a imitar os passos de Jesus. Somos chamados a não ser indiferentes ao sofrimento humano. Nós precisamos ter empatia. A gente ouve falar muito de simpatia, né? Alguém que está sorrindo sempre. Oi, querido. Mas a empatia, o entrar na pele do outro, é sentir a dor do outro no meu coração. Por mais que a maldade tenha dominado muitos corações, a palavra de Deus é clara sobre o grande mandamento. E nós lemos, aquele homem respondeu certo, Lucas 10, 27, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus com tudo, por inteiro, fala de coração, de alma, de forças, de entendimento. Não amar a Deus de uma forma parcial, não achar que dá para negociar com Deus, não achar que dá para fazer isso de qualquer outra maneira, mas amar a Deus com inteireza do seu ser. E a Bíblia diz que um mandamento semelhante a esse é o amor ao próximo, ame o seu próximo como a si mesmo. É um chamado, não é uma sugestão, é uma ordem, não é uma possibilidade. Um chamado a amar o próximo. E o amor se conjuga com ações, amor é verbo. Palavras não provam nada. O texto que lemos diz que este mestre da Bíblia, perito na lei divina, querendo pôr Jesus à prova, pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele de uma forma simples: vamos pelo que você entende, o que está escrito na lei, como você está entendendo, como você lê. E o Senhor me deu a resposta certa: ame o Senhor, seu Deus, com tudo que você tem. Ame o seu próximo, com a intensidade que você cuida de você, que você ama a si mesmo. Maravilhoso, ele está certo. Mas aqui começamos a aprender algo mais importante do que saber é fazer. Conhecimento é importante, a Bíblia nos ordena crescer no conhecimento, mas conhecimento sem ação? O irmão Tiago aqui em 4,17 diz, chama uma reflexão dizendo: pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão é pecado. Atravessar a rua como se não fosse com a gente é pecado. Não se importar, a Bíblia diz que é pecado. Deixar de estender a mão, a Bíblia está dizendo que é pecado. Por isso eu quero convidar você a olhar esse texto que lemos e ter em mente esse chamado de Deus para mim e para você, dizendo: simplesmente ajude. Simplesmente ajude. Transforme o seu conhecimento em ação. Você vem aqui e você recebe conhecimento. Se você não transformar em ação, quando aquele homem responde bem, Jesus diz para ele: você respondeu corretamente, você está certo. Agora, você quer ter a vida eterna? Faça isso, põe em prática. Tem um dos nossos irmãos que disse que o antigo pastor dele dizia algo poderoso. Quando acabava a celebração, dizia: sejam abençoados pela prática da palavra. É isso que Jesus está dizendo para esse homem. Faça isso e viverá. Põe em prática a palavra e viva. Nossa fé não é uma fé de palavras, mas um chamado para ação. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Deus não ficou simplesmente em palavras. Ele não disse que nos amava apenas. Ele não disse que se importava comigo e com você, não. Mas a Bíblia é clara que diz que Deus transforma as palavras dele em ação. Em Romanos 5:8 está claro quando diz: mas Deus prova o seu amor para comigo e para com você, pelo fato de Cristo ter morrido por nós,
quando ainda éramos pecadores. Jesus não morreu por gente boa, Jesus morreu por gente ruim como eu e você. Pastor, eu não sou ruim, então não foi por você que Deus morreu, que Jesus morreu. Porque quando você não se acha ruim, você está se comparando a quem? Quando eu me comparo ao Senhor Jesus, eu vejo o quão ruim eu sou e quanto o amor de Deus por mim foi grande. Transforme o seu conhecimento em ação. É importante conhecer com toda certeza, é importante saber, é verdade, mas isso precisa ser traduzido em ação. E Jesus disse para aquele homem: faça isso e viverá. Avançamos. Sua menor ação é melhor que suas justificativas. Sua menor ação é melhor que as suas justificativas. A Bíblia diz que aquele homem, querendo justificar-se, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Para todos os problemas do mundo, há boas justificativas. Se alguém chegar no final dessa celebração, olhar para você e dizer: eu acho que você deveria fazer isso, assumir a liderança de um pequeno grupo, fazer aquilo, eu acho que você deveria assumir um horário na sala de oração. O que vem na sequência depois disso? Justificativas. Falta tempo, eu sou novo na fé, a vida está corrida, eu tenho pouca experiência, não é muito meu jeito. Irmão, simplesmente ajuda. Tem uma organização, não me lembro agora o nome dela, ela vinculava alguns vídeos na TV local aqui, e ela dizia: se você não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. A sua menor ação é melhor que as suas mais mirabolantes desculpas. E tem gente que se especializa nisso, tem gente que é fera nisso. Olha esse texto de Eclesiastes 9:10 aqui. A ordem do Senhor é clara para nós: tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, nada além, nas suas forças. Porque na sepultura, para onde você vai, ai pastor, não fala isso. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, né? E tem algumas pessoas que fizeram aniversário essa semana aqui, e a gente pergunta: quantos anos você tem? E ele diz: tanto. Na verdade, a pergunta devia ser: quantos anos você teve? E seria bom eu chegar e dizer para vocês: eu tenho 42 anos, significa que eu vou ver até 84. Queira Deus, mas eu já tive 42 anos. E o sábio aqui está dizendo: tudo que vier à sua mão, faz conforme as suas forças. Deus não pede nada além das suas forças. Por isso as nossas justificativas não se encaixam. Porque quando Deus me chama para ajudar alguém, quando te chama para ajudar alguém, Ele sabe a tua força. E na sepultura não tem aqui, obras, projetos, conhecimento, sabedoria alguma, não tem nada. Você pode e deve fazer algo, simplesmente ajude. É interessante a frase do filósofo irlandês do século XVIII, Edmund Burke. Ele diz: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Sou velho, sou novo, estou ocupado, não tenho jeito, meu chamado é outro, não é para mim. E esses homens e mulheres que Deus chamou, que têm uma missão, estão igual ao perito da lei, até conhecem bastante, mas fazem pouco. Que nós possamos sim crescer na graça e no conhecimento, mas que possamos ser fazedores. Simplesmente ajude em nome de Jesus. E vamos avançar um pouquinho. Não procure culpados, todos podem enfrentar dificuldades. Jesus começa a contar a história, aquele homem, e diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, e daí ficou aquele estrago. Os homens batem nele, tiram a roupa, espancam, deixam o cara, quem sabe até mesmo desmaiado, quase morto.
E você, não sei se já percebeu nesses momentos o que aparece de gente querendo filosofar às custas da dor do outro. Se nós olharmos para o conhecimento histórico, vamos entender que esse caminho que esse homem caiu era um caminho mais curto, porém muito perigoso. E daí alguém pode começar a dizer, bem, está vendo? Ele quis o caminho mais curto. Meu pai sempre disse, não deixe de andar por um caminho para pegar um atalho. A culpa é dele. Nós estamos em busca de culpados. Quem sabe você vê alguém da sua família, alguém de perto de você, um amigo de trabalho, enfrentando um problema, e às vezes, ao invés de estender a mão e ajudar, às vezes a gente quer descobrir o culpado. Filosofar com a dor do outro é fácil, mas esse não é o teu chamado. O teu chamado é ajudar. Quer ver? A gente é fera, diz, por que o Brasil perdeu da Bélgica? O tempo está jogando contra mim, né? Eu não sei se o juiz vai dar 5, 7 no final aí do meu tempo aí. Mas o Jesus não jogou, né? O Gabriel, não o nosso sempre joga e ganha, amém. O outro lá foi xingado já na rede social, que a bola bateu no ombro dele lá, a culpa foi dele. Quer ver outra situação? Está acontecendo agora um resgate de uns 12 meninos, ou 13 meninos na Tailândia e um treinador. Entraram numa caverna, veio uma enxurrada, não deu para sair, o que eles fizeram? Foram andando para dentro mais da caverna. Mas você lê nos comentários das notícias, gente, o que tem de gente culpada, o que esse treinador tinha na cabeça de levar os meninos para um lugar tão longe desse? Ele não levou para tão longe. Ele pode não ter consultado meteorologia, ele pode não ter visto nada disso. Quando começou a chover, a chuva pegou eles de surpresa e ou morre, ou vai tentando ir para um lugar mais seco, foi o que ele fez. A gente quer encontrar culpados. Seu casamento está ruim é por causa da sogra, nunca é por causa de você. Você não está melhor no seu trabalho porque o chefe não reconhece. Mas não é esse o chamado de Deus para mim e para você. Nós estamos diante de um tempo em que nós temos ótimos juízes, mas pouco ajudadores. Por isso, em nome de Jesus, simplesmente estenda a tua mão e ajude alguém que está atravessando um momento difícil. Ei, não se esconda na religião, mas imite a Jesus. Passou 2 camaradas bons ali, da prateleira de cima. A Bíblia diz que descia pela mesma estrada um sacerdote. O cara tinha acesso a Deus, oferecia naquela época sacrifícios a Deus, era um cara top da igreja. Cara, simplesmente tem um cara caindo aqui, opa, é por aqui que a gente vai. Desceu também um levita, também um cara, um ajudante ali, o cara que estava envolvido também, uma classe separada, e faz a mesma coisa. Como se eles estivessem dizendo, não é comigo, o meu chamado não é ação social. Deus me deu o dom de cantar, eu sou do ministério de louvor. Onde já se viu, se eu vou ajudar alguém. Não se esconda na religião, imite a Jesus. Alguém já disse que a religião sem o amor tem sido responsável pela maioria das misérias no mundo. Só religião sem amor, sem imitar a Cristo é uma desgraça. Gosto do teólogo, o pastor inglês, Meyer, que ele diz, creio que se há uma coisa que fere o coração do mestre, com uma dor indizível, uma dor que não dá para falar, esta não é o pecado, o erro, a iniquidade do mundo, mas a indiferença da igreja. Que forte isso, porque a Bíblia diz que o nosso chamado é amar. Jesus disse, o mundo vai conhecer vocês quando vocês amarem uns aos outros. A linguagem bíblica diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É Jesus quem está falando. Quando vos amardes uns aos outros. E aqui este pastor inglês está dizendo, o problema do mundo não é o pecado. O que machuca Deus não é o erro daqueles que estão longe dele, mas é a falta de amor daqueles que o adoram todos os domingos. Que o Senhor nos dê esse entendimento de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que o nosso coração seja mais parecido com esse estrangeiro,
Por isso eu digo a você, esteja atento às oportunidades divinas para ajudar. Você pode ver que em cada frase dessa tem uma ou duas palavras circuladas, elas são a chave para você entender isso, oportunidades divinas. Mas os samaritanos era um povo que se misturou, não era mais judeus puros, havia rixa. Se você ler João capítulo 4, vai entender melhor isso. Ele está também de viagem, esse homem tem compromissos, mas a Bíblia diz que ele chegou onde o homem estava, onde encontrava o homem, e quando viu, o coração dele bateu mais forte, teve piedade dele. Os judeus, pessoal da igreja, próximos, se tornaram estranhos para aquele homem, mas o estranho samaritano se tornou o próximo daquele viajante ferido. Gente, não é o lugar, não é a proximidade, mas o amor que torna alguém próximo um do outro. A pergunta era: quem é o meu próximo? É aquele em quem o meu coração se abre. O nosso cristianismo, o nosso amor por Deus é medido, é provado exatamente por nossas reações diante das injustiças da vida. Esse samaritano, como já falei, uma raça odiada pelos judeus que estão ouvindo a história de Jesus, mas este homem teve piedade daquele homem ferido. Com certeza ele não fez cálculos, não sei se lhe passou na cabeça os transtornos que isso podia trazer, mas ele deixou o amor falar mais alto, ele teve compaixão, ele sentiu a dor do homem ferido. Que muitas vezes a gente vê como algo muito triste acontecendo na sociedade, é uma oportunidade de Deus para que nós manifestamos o seu amor. O que você está vendo? Está dizendo: meu Deus, que piedade. Se é obra do cão, só pode ser coisa do capeta. Que você saísse dizendo: eu creio que possa ser uma oportunidade de Deus está me dando para manifestar o seu amor. Uma oportunidade que Deus está me dando de amar aquelas pessoas, de ajudar aquelas pessoas. Entenda isso. Agora vai pegar um pouquinho, quem sabe, mais forte. Que a proposta, por mais que você não concorde, de imediato eu vou lhe tentar convencer pela palavra de Deus. E a proposta é: abra mão do conforto e da segurança, mas nunca do seu chamado. O texto, já lemos ao princípio, vamos citar outra vez: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, remédio da época, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, para o hotel da época, e cuidou dele. Diante do sofrimento humano, o homem interrompeu a sua viagem, gastou as provisões que havia trazido para ele, o óleo para ele, quem sabe usar como perfume, o vinho para ele, e agora ele usa para aquele homem. Continuou agora a viajar a pé, porque coloca o homem ferido sobre o seu próprio animal. Correu o risco de igual modo de ser assaltado, ferido. Seu chamado está acima do seu conforto e da sua segurança. Quero fazer uma pergunta rápida para a sua reflexão. A primeira delas é: você acredita que Jesus morreu para te salvar? Você é salvo por causa de Jesus? Resposta: amém. Se ele teve poder para lhe salvar do império das trevas, do poder da morte, não tem poder para lhe proteger e segurar a sua mão em momentos em que você está exposto ao perigo? Eu creio que Jesus morreu para me salvar, porque isso é cômodo para mim, é conveniente. Uau, que liberdade, não tem peso nas costas. Que gostoso, foi Jesus que fez isso. Agora esse mesmo Jesus tem poder para quando o homem para socorrer um ferido que foi assaltado. Então a região é perigosa, há constantes assaltos, mas aquele homem coloca o seu chamado na frente, porque ele acredita que o mesmo Deus que o salvou é capaz de proteger ele. Jesus deixou claro isso em Mateus 10:28, quando disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não abra mão do seu chamado pela conveniência, pela segurança.
Às vezes dá medo em algumas situações, é lógico que dá. A gente vai com medo mesmo. Jovens vindo orar, às vezes saindo um pouco mais tarde daqui, dá um receio, dá medo, dá. A gente ora, entrega na mão de Deus e continua avançando. A gente não vai ser prudente, não é essa a questão. A gente só não vai ficar parado por causa da crise, da situação do mundo, porque o meu chamado e o seu chamado para ajudar precisa estar acima do meu conforto e da minha segurança. Pense nisso. Se você ficar preocupado com a sua segurança, você não vai avançar. Perigoso de verdade é viver uma vida sem propósito. Perigoso é passar por essa terra e não cumprir o seu chamado. Isso é terrivelmente perigoso. Agora, se você está cumprindo o seu chamado, isso não é perigoso de forma nenhuma. Deixa eu pedir que coloquem na tela de novo o verso 34 para mostrar algo a você. E o texto, a próxima tela, o texto vai dizer que ele aproximou-se, e daí fez todo o trabalho, cuidou dele. Queria dizer para você de que a proximidade gera compaixão. Se eu estou de longe, não sentindo as dores da pessoa, eu não vou ajudar. Eu diria para você que se tem algo que você precisa fazer, um exercício é se aproximar e deixar a mão de Deus falar mais alto no seu coração. Eu só consigo ser frio de longe. A primeira coisa que os outros dois fizeram foi ir mais para longe, atravessaram a rua, se foram para o outro lado. Primeira coisa que o registro traz-nos sobre este homem foi que ele deu um passo para perto, ele se aproximou. Faça isso, se aproxime das pessoas. Alguém disse que o melhor exercício para o coração é se abaixar e levantar os caídos. Aproxime-se daqueles que sofrem. Eu preciso concluir. Construa o seu tesouro no que é eterno. O texto diz: no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro, ao dono do hotel, da pousada lá, 2 dinheiros, 2 diárias, que equivalia de um trabalhador. E diz: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. O tempo e o dinheiro gasto com o próximo não é despesa, é um investimento. Pessoas têm valor, o resto é só preço. Esse mundo tem coisificado as pessoas, não é verdade? Construa o seu tesouro no que é eterno. Eu tenho uma citação aqui de um teólogo chamado James Denney. Ele diz: o que gastamos em piedade e caridade não é tributo, não é imposto pago a um tirano, a um governo mau, mas uma resposta de gratidão ao nosso Redentor. Estou me lembrando do que o sábio disse ao escrever Provérbios: quem dá aos pobres empresta a Deus e o Senhor lhe pagará uma recompensa. Caridade, bondade, piedade não é uma coisa que eu e você fizemos por obrigação, para Deus não pesar a mão sobre nós. Não. É resposta de gratidão, é um obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem sido tão bondoso com a minha vida. Esse texto termina com Jesus perguntando ao homem: qual desses 3 você acha que foi próximo dele? Qual deles? Aquele homem é obrigado a responder: aquele que teve misericórdia dele. E daí vem o nosso encerramento: simplesmente ajude. Jesus olha para aquele homem e diz: vá e faça o mesmo. Lição de casa: estenda a sua mão, ajude as pessoas. Eu não sei como você recebe essa palavra e diante de tantas pessoas pedindo valores na sinaleira. A vontade que dá é fazer um levantamento, separar algumas moedas e dar 10 centavos a todo aquele que pedir na sinaleira, só para ver o que vai dar de conta no final do mês. Mas eu acho que nós estamos falando de algo mais profundo aqui. Porque quando aquele homem se aproxima, quando aquele homem se achega ao ferido,
Ele sabe a real necessidade. Uma moeda às vezes está financiando o vício, a continuação do problema. Mas um importar-se, um chegar perto e um conversar. São ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas. O Senhor não aceita concorrência. Ame com seus pensamentos, ame com as suas emoções, ame com as suas forças, ame com o seu entendimento, ame com os seus recursos, ame a Deus com o seu tempo, ame a Deus. E ame o próximo como você mesmo. A pergunta é: você vai se justificar ou vai se levantar e cumprir o seu chamado? Esta igreja tem nos seus valores a disposição para servir. E eu digo nas nossas reuniões daqueles que estão querendo se membrar conosco que servir, ajudar está no nosso DNA. Simplesmente ajude. Eu acho que você precisa estar aberto no resumo da ópera agora, né? Há duas situações, uma é que tem que ajudar, ponto. Mas a outra, quem sabe mais séria, é: esteja atento às oportunidades divinas. Essa eu creio que é a palavra-chave para você levar. Daria para eu encerrar com N histórias aqui de pessoas que serviram a Deus quando serviram ao pobre, ao idoso, ao órfão, ao necessitado. Mas eu ouvi recentemente, alguém compartilhou a narração de um senhor contando uma história, e ele o fez de forma brilhante, de um homem que teve uma série de revés, uma série de problemas, deu tudo errado na sua vida, e de repente ele se vê dormindo em um banco de praça, e com fome ele se levanta: você precisa arrumar comida, ainda tinha umas moedas no bolso, conseguiu mais alguma coisa, comprou uma marmita, e quando ele vai começar a comer aquela marmita, chega um homem perto dele com 2 filhos. Aquela história me capturou, me chamou a atenção pela narração, pelo empenho daquele homem. E aquele homem chega para o morador de rua, aquele homem que está numa situação ruim, e diz: meus filhos estão com fome, nós já estamos alguns dias sem comer, você não dá essa comida para nós? E agora fica complicado, né? O que eu faço? Eu como ou eu dou? Ele pensou: eu comi hoje de manhã alguma coisa ainda? Ele disse que está há dias. Tá. Aquele homem pegou e deu uma moeda para aquele mendigo. Foi alguém daqui que compartilhou essa história? Já identificou ou não? Aquele mendigo volta para o banco da praça, se ajeita, diz: se não tem o que fazer, o jeito é tentar dormir para ver se a gente esconde a fome, né? Entre os jornais que ele estava se cobrindo, de repente ele vai puxar um jornal daquele, e bem perto dele está assim: compramos moedas antigas. E ele lembra da moeda como me deu, olhou para a moeda, olhou para o anúncio, rasgou o anúncio e lá foi atrás daquele local que comprava as moedas. A história diz que quando o dono do estabelecimento que comprava as moedas viu a moeda, ficou espantado, ficou encantado, ficou assim estupefato. Essa moeda é de tal nação, antiguíssima, não sei o quê, e volta com uma considerável soma de dinheiro e dá para aquele homem. Olha o que é um coração generoso. Ele saiu correndo, voltou para a praça, começou a procurar o senhor e os filhos. Você tem que repartir com ele. O homem não sabia que estava com o tesouro na mão. Corre ali, corre cá, vai num comerciante assim: você não viu um senhor, 2 filhos aqui? Ah, vi sim, eu precisava falar com ele. Ele disse que alguém ia procurar ele e deixou aqui esse papel para o senhor. Quando ele pega aquele papel, ele diz assim: você nos deu o seu melhor e tudo que você tinha, e nós procuramos uma forma de retribuir a você. Assinado Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que, sem saber, alguns hospedaram anjos. Não é uma sugestão. Estender a mão é um mandamento.
Eu sei que os dias têm sido tão complicados por causa da maldade do ser humano. Eu sei que algumas vezes você já deve até ter se envolvido e desejado ajudar essas crianças que estão com AME, né? Problema que vai perdendo os movimentos e tem um remédio caríssimo, 1,5 milhão a dose por ano. Só que recentemente um casal de Joinville foi preso porque a ajuda chegava para as crianças e eles estavam tendo uma vida de luxo. Sem entrar no mérito dessa história, eu só quero dizer para você como os dias estão complicados. Só que a Bíblia nos manda agir, fazer o bem. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Oportunidades divinas. Oportunidades divinas. Guarde essa palavra, oportunidades divinas. Pessoas atravessaram a rua, não é com a gente. Alguém se aproxima, sente a dor, resolve ajudar, simplesmente ajude. Oportunidades divinas. Oportunidades. Oportunidades de ajudar. Sua melhor, estou me lembrando aqui, sua menor ação é muito melhor que as suas justificativas. Deixe o Espírito Santo fazer com que o coração de Jesus seja transbordado sobre a sua vida. Eu já fiz algumas orações dizendo: Jesus, eu quero ter o coração igual ao teu. Se meu coração for igual ao seu, nós vamos, como diz a palavra de Deus, ser movido de compaixão pelos que sofrem. Compaixão, amor. Isso não é uma palavra para você dizer: cara, eu fui na igreja, foi assim, uau! Isso é uma palavra para você sair daqui dizendo: por que eu vim? Agora minha responsabilidade aumentou. Mas eu tenho certeza, por mais que a história da moeda, do mendigo, da comida e tudo pode ser uma história bem contada, mas eu creio que muitas vezes, na tua ação de simplesmente ajudar, Deus vai se revelar a você. Abra o teu coração, dilate o teu coração. Pastor, já tomei um monte de paulada, eu sei. O meu Jesus e o teu Jesus foi cuspido no rosto, pregado na cruz e continua nos amando. Pastor, mas tem cara que não trabalha, a Bíblia diz que quem não trabalha também não come. Eu sei, é verdade isso. Mas se aproxime. O dinheiro é a coisa mais simples que a gente pode dar para alguém. Às vezes o que Deus vai te pedir é tempo. O dinheiro muitas vezes ele é impessoal. A gente pega um valor assim, minha oferta aqui, pega. Como coisa assim, para me livrar dele, para não ficar aí. Aproxime-se. Aproxime-se. Aquele homem pega da sua provisão o óleo e o vinho, limpa as feridas com óleo e deita o vinho para trazer um refrigério. Aquele homem pega o ferido e agora coloca sobre o seu animal, quer dizer, o conforto já foi embora. Lembra lá, a sua segurança e o seu conforto não é mais importante do que o seu chamado em primeiro lugar. Aquele homem leva ele para um lugar seguro, pede para que alguém cuide dele. Aquele homem se investe em valores, mas aquele homem promete que vai voltar para cuidar dele. Algumas oportunidades divinas, quem sabe o Senhor já está lembrando você que Ele tem dado para você. Aproveite. Ninguém vence a Deus em dar. O coração de Deus é generoso. Jesus mesmo disse: mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que o que recebe. Não estou falando só de valores, eu creio que o que há de mais caro nesse momento é o tempo. São os sentimentos, é deixar o coração se adoecer, é a tal da empatia, é entrar na pele do outro, é sentir a dor do outro. Vamos orar juntos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te render graças nesse momento, pela tua palavra e pelo teu chamado
que através de uma atitude de ser mais parecidos contigo e simplesmente ajudar, como essa garotinha que tenta levantar uma cruz, quem sabe muitas vezes mais pesada que o próprio peso do seu corpo, uma cruz de madeira fixada no chão para não ser removida, mas ela não entende isso, ela se dispõe a querer ajudar, porque olha, quem sabe ver a dificuldade do homem ao tentar carregar a cruz. Que possamos ajudar aqueles que encontrarmos na jornada que o Senhor colocar perto de nós, levando a cruz, e nos dispor a ajudar eles, nos dispor a investir as nossas vidas neles, para que possamos cumprir o teu mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Que haja um despertamento, um convencimento de amor pelo Senhor, e que o Senhor toque nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.